aconteceu que a terceira vara civil federal de São Paulo recusou o pedido do Ministério Público Federal. Veja você, o Ministério Público Federal queria que todos os símbolos religiosos sejam retirados de prédios públicos, né? Aqueles famosos crucifixos que tem, geralmente tem atrás da mesa do juiz, quando o juiz é religioso, quando ele não quer, ele tira, né? E também Bíblias, né? Se você entrar com Bíblia num prédio público, você estaria cometendo uma infração. Essa ideia de jirico só podia passar na cabeça do Ministério Público Federal mesmo. E foi claro que foi indeferido. A juíza, na sentença, ela diz o seguinte: que é natural a presença de símbolos religiosos cristãos num país de formação cristã. Isso é uma coisa mais óbvia do mundo, né? 2, que sem qualquer ofensa à liberdade de crença, garantia constitucional, e que para os agnósticos ou que professam a crença diferenciada, aquele símbolo nada representa, a semelhança a um quadro ou escultura. É um negócio decorativo apenas. Ela tem toda a razão. E terceiro, que Estado laico não quer dizer necessariamente Estado antirreligioso. Aliás, é até o contrário. Ela diz que o Estado laico foi a primeira organização política que garantiu a liberdade religiosa. A liberdade de crença, de culto e a tolerância religiosa foram aceitas graças ao Estado laico e não como oposição a ele. Assim sendo, a laicidade não pode se expressar na eliminação dos símbolos religiosos, mas na tolerância aos mesmos. É claro, mesmo porque você não pode esquecer que ateísmo militante é uma tomada de posição, é uma corrente de opinião em assuntos religiosos. É uma espécie de teologia. Por que essa tem que predominar sobre todas as outras? Por que você vai fazer, sob a desculpa de liberdade religiosa, você vai proibir o exercício público da religião? Quer dizer, esse é um dos muitos casos em que esse pessoal, que é revolucionário, quer assim, inverter 100% o sentido dos textos legais e de todas as palavras. Quer dizer, eu já tenho demonstrado que esse processo de inversão é a natureza mesmo do pensamento revolucionário. Esse pessoal não para. Essa coisa típica de, por exemplo, você pega uma coisa que você quer atingir, que você acha que é desejável no futuro, tá certo? Você inventa um direito que você quer conquistar e você começa a raciocinar como se esse direito já existisse e estivesse sendo infringido. Por exemplo, aqui o pessoal alega, não, né, a Constituição do Estado tal, como só admite casamento de homem e mulher, está infringindo o direito dos gays ao casamento. Falar, mas esse direito não existia, como é que um direito inexistente pode ser infringido? Retirar símbolos religiosos, alegando, né, a laicidade do Estado, falar, Estado leigo, meu filho, existe há 4 séculos e ninguém tinha pensado nessa porcaria até agora. Aliás, o Estado moderno, né, ele surge exatamente para resolver o problema das guerras de religião, né? Isso aí é só você estudar um pouco, você vai perceber. Quer dizer, a partir do momento que tem a reforma protestante, começam as guerras de religião, não só de católico protestante, mas de protestante com protestante também. Tá certo? Então aquilo, a Europa vira uma bagunça, então daí surge a ideia de que você tem que criar uma autoridade civil que é, vamos dizer, independente dos grupos das facções religiosas e, portanto, pode arbitrar entre elas. Foi essa a ideia. Isso não quer dizer que o rei, que o governante, não tivesse uma religião, não houvesse uma religião majoritária. Não, claro que tinha, né? Luís XIV era católico, né? Assim como havia governantes protestantes. A ideia do Estado Laico era a seguinte, é que o Estado não pode usar da sua força militar, policial, para favorecer um grupo religioso contra outro. É só isso.